Se você está procurando por histórias de terror que vão arrepiar sua espinha e te fazer questionar a realidade, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará conteúdo sombrio e assustador que vai te manter acordado à noite. O navio maldito. O RMS Queen Mary era um dos navios mais luxuosos e famosos do mundo, conhecido por sua elegância e sofisticação. No entanto, por trás de sua fachada glamourosa, o Queen Mary escondia um segredo sombrio. Muitos passageiros e tripulantes haviam relatado avistar um fantasma a bordo do navio, um espectro que parecia estar sempre presente, observando e esperando. A história do fantasma do Queen Mary começou a ser contada nos anos 1930, quando o navio foi lançado ao mar. Desde então, muitos relatos de avistamentos e experiências paranormais foram documentados. Alguns diziam ter visto um homem de smoking e cartola, enquanto outros relatavam ter ouvido passos sussurros no corredor. O caso de John Henry Newman. Um dos casos mais famosos de avistamento do fantasma do Queen Mary é o de John Henry Newman, um garoto de 6 anos que morreu a bordo do navio em 1966. Segundo relatos, John Henry foi visto por uma mulher que estava a bordo do navio, e ele parecia estar chamando por sua mãe. Desde então, muitos passageiros e tripulantes relataram ter visto o fantasma de John Henry, que parece estar sempre procurando por sua mãe. O fantasma da mulher de branco. Além do fantasma de John Henry, outro espectro que é frequentemente avistado a bordo do Queen Mary é o de uma mulher de branco. Ela é descrita como uma mulher alta e magra, vestida com um vestido branco e com um olhar triste. Alguns dizem que ela é a fantasma de uma mulher que morreu a bordo do navio, enquanto outros acreditam que ela é uma manifestação de uma energia negativa. O navio como um local de energia paranormal. Muitos acreditam que o Queen Mary é um local de energia paranormal, onde os espíritos dos mortos podem se manifestar. Alguns dizem que o navio tem uma atmosfera pesada e sombria, enquanto outros relatam ter sentido uma sensação de frio e medo ao estar a bordo. A investigação paranormal. Para descobrir a verdade por trás dos relatos de fantasmas, uma equipe de investigadores paranormais decidiu realizar uma investigação a bordo do Queen Mary. Eles equiparam o navio com câmeras e equipamentos de gravação e passaram várias noites a bordo, esperando capturar evidências de atividade paranormal. O que eles descobriram? A equipe de investigação descobriu várias evidências de atividade paranormal a bordo do Queen Mary, incluindo fotos e gravações de áudio que sugerem a presença de espíritos. No entanto, a equipe também descobriu que o navio tem uma história complexa e sombria, com muitos eventos trágicos que podem ter contribuído para a energia paranormal que é sentida a bordo. A história sombria do Queen Mary. O RMS Queen Mary foi lançado ao mar em 1934 e rapidamente se tornou um dos navios mais famosos do mundo. No entanto, por trás de sua fachada glamourosa, o Queen Mary escondia uma história sombria. Durante a Segunda Guerra Mundial, o navio foi convertido em um transporte de tropas e foi usado para transportar soldados para a frente de batalha. O incidente do Curacoa. Um dos eventos mais trágicos da história do Queen Mary ocorreu em 1942, quando o navio colidiu com o cruzador HMS Curacoa. O Curacoa foi cortado em dois e afundou rapidamente, resultando na morte de 338 homens. O incidente foi um choque para a tripulação e os passageiros do Queen Mary, e muitos acreditam que o evento tenha contribuído para a energia paranormal que é sentida a bordo do navio. A morte de John Henry Newman. A morte de John Henry Newman, o garoto de 6 anos que morreu a bordo do Queen Mary em 1966, é outro evento trágico que é frequentemente citado como uma das causas da atividade paranormal no navio. Segundo relatos, John Henry morreu após cair de uma escada a bordo do navio, e sua morte foi um choque para a tripulação e os passageiros. A atividade paranormal continua. Apesar dos esforços para modernizar e renovar o Queen Mary, a atividade paranormal continua a ser um problema a bordo do navio. Muitos passageiros e tripulantes relatam ter visto fantasma, ter ouvido sons estranhos, e alguns até mesmo relatam ter sido tocados por entidades invisíveis. A investigação paranormal continua. A equipe de investigação paranormal que estava a bordo do Queen Mary continuou a investigar os relatos de atividade paranormal. Eles equiparam o navio com câmeras e equipamentos de gravação e passaram várias noites a bordo, esperando capturar evidências de atividade paranormal. O que eles descobriram?
A equipe de investigação descobriu várias evidências de atividade paranormal a bordo do Queen Mary, incluindo fotos e gravações de áudio que sugerem a presença de espíritos. No entanto, a equipe também descobriu que o navio tem uma história complexa e sombria, com muitos eventos trágicos que podem ter contribuído para a energia paranormal que é sentida a bordo. A verdade por trás do fantasma. À medida que a equipe de investigação continuou a investigar, eles começaram a descobrir a verdade por trás do fantasma do Queen Mary. Eles descobriram que o navio tem uma longa história de eventos trágicos e sombrios, e que a energia paranormal que é sentida a bordo pode ser resultado desses eventos. A investigação profunda. A equipe de investigação paranormal continuou a investigar os relatos de atividade paranormal a bordo do Queen Mary. Eles decidiram realizar uma investigação mais profunda, usando equipamentos mais avançados e técnicas mais sofisticadas para capturar evidências de atividade paranormal. A equipe de investigação. A equipe de investigação era composta por especialistas em paranormalidade, incluindo um médium, um investigador de paranormalidade e um especialista em história do navio. Eles trabalharam juntos para coletar evidências e entender a natureza da atividade paranormal a bordo do Queen Mary. A investigação no porão. A equipe de investigação decidiu começar sua investigação no porão do navio, onde muitos relatos de atividade paranormal haviam sido registrados. Eles equiparam o porão com câmeras e equipamentos de gravação e passaram várias horas lá, esperando capturar evidências de atividade paranormal. A descoberta de uma porta secreta. Durante a investigação, a equipe descobriu uma porta secreta no porão do navio que não estava registrada nos planos do navio. A porta estava trancada, mas o médium da equipe sentiu uma forte energia paranormal emanando dela. A abertura da porta. A equipe decidiu abrir a porta secreta, apesar das reservas do especialista em história do navio. Quando a porta foi aberta, eles descobriram um compartimento secreto que continha documentos e objetos pessoais de um dos passageiros do navio. A história por trás dos documentos. Os documentos e objetos pessoais encontrados no compartimento secreto contavam a história de uma família que havia viajado a bordo do Queen Mary durante a Segunda Guerra Mundial. A família havia perdido um filho durante a viagem e a mãe havia ficado traumatizada com a perda. A conexão com o fantasma. A equipe de investigação começou a suspeitar que o fantasma do Queen Mary estava conectado à história da família que havia perdido um filho a bordo do navio. Eles decidiram continuar a investigação para entender melhor a natureza da atividade paranormal e a conexão com a história da família. A história de um amor trágico. A equipe de investigação continuou a investigar a história da família que havia perdido um filho a bordo do Queen Mary. Eles descobriram que o filho, um jovem chamado James, havia morrido em um acidente a bordo do navio durante uma tempestade. A mãe de James, Elizabeth, havia ficado devastada com a perda do filho e havia passado o resto da vida procurando por ele em todos os lugares. A carta de Elizabeth. A equipe de investigação encontrou uma carta escrita por Elizabeth, na qual ela expressava seu amor e saudade por James. A carta era uma prova do amor profundo que Elizabeth havia sentido por seu filho e da dor que ela havia sentido com sua perda. O fantasma de Elizabeth. A equipe de investigação começou a suspeitar que o fantasma do Queen Mary era, na verdade, o espírito de Elizabeth, que havia ficado preso a bordo do navio devido à sua dor e saudade. Eles decidiram investigar mais a fundo para entender melhor a história de Elizabeth e seu filho. A história de amor. A equipe de investigação descobriu que Elizabeth e James haviam sido uma família muito unida e que a perda de James havia sido um golpe devastador para Elizabeth. Eles também descobriram que Elizabeth havia passado o resto da vida procurando por James e que seu espírito havia ficado preso a bordo do navio devido à sua saudade. A conexão com o navio. A equipe de investigação começou a entender que a conexão entre Elizabeth e o Queen Mary era mais profunda do que eles haviam imaginado. O navio havia sido um lugar de felicidade e tristeza para Elizabeth, e seu espírito havia ficado preso a bordo devido à sua dor e saudade. A investigação continua. A equipe de investigação continuou a investigar a história de Elizabeth e seu filho e a entender melhor a natureza da atividade paranormal a bordo do Queen Mary. Eles estavam determinados a descobrir a verdade por trás do fantasma do Queen Mary e a ajudar Elizabeth a encontrar a paz. A busca pela verdade. A equipe de investigação continuou a busca pela verdade por trás do fantasma do Queen Mary.
Eles decidiram realizar uma sessão de espiritismo para tentar se comunicar com o espírito de Elizabeth. A sessão de espiritismo. A equipe de investigação se reuniu em uma sala a bordo do navio e realizou a sessão de espiritismo. Eles usaram uma tábua Ouija para tentar se comunicar com o espírito de Elizabeth. A mensagem de Elizabeth. Durante a sessão de espiritismo, a equipe de investigação recebeu uma mensagem de Elizabeth. Ela disse que estava presa a bordo do navio devido à sua saudade de James, que precisava de ajuda para encontrar a paz. A busca por James. A equipe de investigação decidiu ajudar Elizabeth a encontrar James. Eles começaram a investigar a história do navio e a procurar por qualquer informação que pudesse ajudar Elizabeth a encontrar seu filho. A descoberta do diário de James. A equipe de investigação encontrou o diário de James, que havia sido escrito durante sua viagem a bordo do Queen Mary. O diário revelou a história de James e sua família, e como ele havia morrido a bordo do navio. A reunião de Elizabeth e James. A equipe de investigação decidiu realizar uma cerimônia para ajudar Elizabeth a se reunir com James. Eles usaram técnicas de meditação e visualização para ajudar Elizabeth a encontrar a paz e se reunir com seu filho. A paz encontrada. Durante a cerimônia, Elizabeth finalmente encontrou a paz. Ela se reuniu com James e pôde finalmente descansar em paz. A equipe de investigação notou uma mudança significativa na energia a bordo do navio e a atividade paranormal começou a diminuir. A liberdade. A equipe de investigação continuou a monitorar a energia a bordo do Queen Mary após a cerimônia. Eles notaram que a atividade paranormal havia diminuído significativamente e o navio parecia ter sido libertado de sua carga emocional. A partida de Elizabeth. Elizabeth finalmente havia encontrado a paz e se reunido com James. Ela havia partido para o outro lado, deixando para trás a dor e a saudade que havia sentido por tanto tempo. A gratidão da equipe. A equipe de investigação estava grata por ter podido ajudar Elizabeth a encontrar a paz. Eles sabiam que haviam feito uma diferença significativa na vida daquela mulher e que haviam ajudado a libertar o navio de sua carga emocional. A nova era do Queen Mary. O Queen Mary havia sido transformado. Ele não era mais um lugar de dor e tristeza, mas sim um lugar de paz e serenidade. Os passageiros e tripulantes começaram a notar a mudança na atmosfera a bordo do navio e a atividade paranormal continuou a diminuir. A lenda do Queen Mary. A história do fantasma do Queen Mary se tornou uma lenda, e o navio foi transformado em um destino turístico popular para aqueles que buscam experiências paranormais. No entanto, agora a lenda era diferente. O Queen Mary não era mais um lugar de terror e medo, mas sim um lugar de paz e serenidade. A conclusão da investigação. A equipe de investigação concluiu sua investigação e apresentou seus resultados. Eles haviam descoberto a verdade por trás do fantasma do Queen Mary e haviam ajudado a libertar o navio de sua carga emocional. O legado do Queen Mary. O Queen Mary continuou a navegar pelos mares, mas agora ele era um lugar de paz e serenidade. A história do fantasma do Queen Mary seria lembrada por gerações, e o navio seria transformado em um lugar de respeito e admiração. A equipe de investigação paranormal finalmente descobriu a verdade por trás do fantasma do Queen Mary. Eles aprenderam que a atividade paranormal a bordo do navio era resultado de uma combinação de fatores, incluindo a história sombria do navio e a energia emocional dos passageiros e tripulantes. A liberação dos espíritos. A equipe de investigação realizou uma cerimônia para liberar os espíritos que estavam presos a bordo do navio. Eles usaram técnicas de limpeza energética e meditação para ajudar os espíritos a encontrar a paz e seguir em frente. A paz a bordo do navio. Depois da cerimônia, a equipe de investigação notou uma mudança significativa na energia a bordo do navio. A atmosfera sombria e pesada havia desaparecido, e o navio parecia ter sido libertado de sua carga emocional. A nova era do Queen Mary. O Queen Mary foi reaberto ao público e os passageiros e tripulantes começaram a notar uma diferença significativa na atmosfera a bordo do navio. O navio havia sido transformado em um lugar de paz e serenidade, e os espíritos que haviam sido presos a bordo finalmente haviam encontrado a liberdade. A lenda do Queen Mary. A história do fantasma do Queen Mary se tornou uma lenda, e o navio foi transformado em um destino turístico popular para aqueles que buscam experiências paranormais.
A equipe de investigação paranormal havia descoberto a verdade por trás da lenda, e o Queen Mary havia sido libertado de sua carga emocional.